E aí, pessoal, bom dia, né? Boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você estiver assistindo essa aula, né? Estamos aí dando continuidade ao nosso assunto de matemática, né? Pessoal, hoje a gente vai tratar aqui na geometria analítica, né? Desses dois tópicos aqui, né? Ponto médio e baricentro, né? A gente viu aí nas outras aulas sobre distância entre dois pontos, sobre o ponto no plano cartesiano, né? E a gente vai dar continuidade aí a esse conteúdo, né? Sempre dando aí um acréscimo de informação a partir daquilo que já foi estudado. Relembrando aí vocês, essas aulas ficam gravadas no canal, né, do YouTube. Esse mesmo canal tem o meu nome. A gente pede que você se inscreva, ative lá o sininho para você saber quando é que o professor está postando as aulas, ou a partir do momento que você pode já dar uma olhada e assistir esses vídeos. A gente vai deixar aí um gostei, né? Deixa o gostei aí para a gente saber que ficou legal o vídeo, né? E deixe também seu comentário, né? Para auxiliar lá no canal. E também para a gente conferir como está a participação de vocês, viu? Relembrando, né? Aqui eu estou deixando uma questão, que essa questão é o nosso objetivo da aula, né? Qual é o meu objetivo da aula, né? Olhar para um triângulo de vértices, de 3 vértices. Eu não coloquei aí os valores numéricos, né, na figura, mas ela é completada com essa, né? E calcular o seu baricentro, né? E como assim calcular o seu baricentro? Quem é o baricentro aí, professor? É esse ponto G que está aqui bem no meio do triângulo, né? Aí depois a gente vai poder, né, encontrar, descobrir esse valor, né? E para relembrar, né, da distância entre dois pontos, né, que a gente viu aí na aula anterior, eu tinha aí dois pontos, né, com coordenadas A e B, o A com XA e YA, o B com XB e YB, né, e que eu calculava aí aplicando o teorema de Pitágoras, né, era assim que a gente fazia, e eu utilizava aquela funçãozinha da distância entre dois pontos, né, de ser a raiz quadrada entre o espaço, né, a variação do ponto A e a variação do ponto B, respectivamente, entre x e y, isso ambos elevado ao quadrado, né? Para relembrar você, né, trouxe novamente mais um exemplo para a gente fazer aqui de forma rápida, mas seria interessante, que pode ser que tenha ficado aí alguma dúvida, né? E eu quero calcular a distância entre esses dois pontos. Geralmente eu faço o que? Eu represento a distância por D, de A e B, quais são os pontos A e B, eu coloco no índice, né? E eu vou calcular aí através de uma raiz quadrada, né? Como eu não sei o comprimento dela todo, eu vou deixando aqui um pouquinho, depois eu completo. Relembre, né, que primeiro você tem x, então x, y, x, y. Esse aqui é o xa, ya. Esse aqui é o xb, yb. E aí o pessoal estava aí um pouco em dúvida sobre por onde começar, né, e por onde fazer os valores, né? Pessoal, tanto faz você começar a fazer do A para o B, como você fazer do B para o A. Qual é o interessante? É você observar de onde você vai poder fazer o sinal, né? Lembrando que entre eles tem um menos, né, para subtrair. E esse menos que você vai subtrair, né, você pensa se é melhor você fazer saindo do A para o B ou do B para o A. Eu vou fazer aqui do A para o B, né? Do A para o B eu vou fazer o XA menos XB, né? O XA lá é 5 menos, e o valor lá do XB também é 5, não é? 5 menos 5, isso ao quadrado, beleza. Aí vou lá para o Y. Quem é que tem lá no YA? É 5, né? E no outro tem um menos 2. Você pode fazer como, né? 5 menos 2, ou, né? Menos 2, que já está lá no número, menos, que tem a função, o 5. Né? Esse caso aqui tem gente que se confunde, eu prefiro não fazer, eu prefiro fazer esse outro. Por quê? Né? Porque eu venho, trago o 5, normal já está positivo. Esse menos que faz parte da função troca o sinal do outro. Então, menos 2 vira mais 2. Fica mais interessante assim, né?
Fica mais legal para você fazer desse jeito, né? Você fazendo assim, você acaba tendo menos preocupação com relação ao sinal. Feito isso, né, a gente vai aqui calcular o valor de cada um, dentro do parênteses, como se fosse uma expressão numérica. Depois é que eu faço a parte que está lá fora. 5 menos 5 é 0, 0 ao quadrado. Eu sei que vai dar 0, mas estou escrevendo para você saber de onde saiu esse 0. 5 mais 2, 7. 7 ao quadrado. Vai dar o quê? Raiz de 0 ao quadrado é 0, mais 7 ao quadrado, 49, né? De onde vai ter o quê? A minha raiz de 49. Aí depois você escreve aqui, distância de AB, distância de A até B, distância de A até B. Professor, distância de A até B é a raiz quadrada do 49. Logo, a distância de A até B, raiz de 49, é 7, não é assim? Pronto. Então aí, só para relembrar um pouco do que nós vimos, né? Por quê, né, professor? Porque aí, agora, né, a gente vai estar falando do ponto médio de um segmento. O que é o ponto médio de um segmento? Ele mesmo diz aí, ó. É um ponto M que divide um segmento AB, que pode ser AB, CB, AD, EF, depende dos pontos que eu tenho. Dado esses dois pontos, né, eu vou dividir ele em outros dois segmentos. E esses segmentos eles vão ser congruentes. Como assim, professor? O que quer dizer congruentes? A palavra congruente quer dizer iguais, né? Se ele vai dividir ao meio, vai deixar iguais. E aí eu vou ter o que? O segmento AM e o MB, né? Por exemplo, né? Aqui eu tenho, semelhante àquela figura que nós tínhamos antes, ó, o ponto A, o ponto B e o ponto M que está bem aqui no meio. O que foi que aconteceu? Se ele é o ponto médio, ele dividiu ele em dois pedaços iguais. Como assim dois pedaços iguais? Geralmente a gente representa assim, ó. Quando são congruentes, a gente bota dois tracinhos, um tracinho, três tracinhos. Ele está dizendo que se daqui do A até o M é 6, do M até o B também é 6. Se for 3 do A até o M, o outro também mede 3. Ele divide ao meio, né? Ele divide em formas iguais. Só que o que é que nós vamos fazer? Nós não vamos pegar simplesmente o valor do meio, né? E depois dizer qual é o valor que cada segmento mede. Isso aí nós já sabemos. Ele quer saber agora quanto é esse valor m, né? Ele quer saber as coordenadas de xm e de ym. E como é que nós fazemos, né? Como é que eu vou determinar a abscissa média de m? Ora, como a gente aprendeu lá em outro momento, quando a gente calculava a média das notas de vocês, quando a gente calcula o meio de alguma coisa, o que é que a gente faz? Soma e divide por 2. E aí não vá confundir com a distância. A distância entre dois pontos é o que separa um do outro, né? O maior menos o menor. Aqui não, aqui a distância entre dois pontos, você vai juntar os pontos e vai descobrir o meio dele. O mesmo também vai valer aí para a minha ordenada y, né? Lembre-se ainda, ó, que nós chamamos o x de abscissa e o y de ordenada, né? Para a gente calcular o nosso ponto médio. E aí vamos para o exemplo para você entender melhor como a gente faz, né? Por exemplo, eu tenho aí ó, um segmento AB de pontos A, ó, 3 e 2, e ponto B, 9 e 8. Relembra aí, ó, XA, YA, XB, YB. O que é que ele quer? O ponto médio. Se ele quer o ponto médio, então eu vou fazer o quê? Eu vou somar essas coordenadas, né? E vou achar o ponto médio. XM, a gente vai representar sempre assim, né? O ponto XM, YM, para poder dizer que é o médio, né? E vou fazer o quê? Somar e depois dividir por 2. Quem está lá no XA, o XA é 3, mais o XB, que é 9. 3 mais 9. 3 mais 9, pessoal, é 12.
12 dividido por 2. 12 dividido por 2 é 6. Né? Então, meu xm é 6. Beleza. E meu ym, eu vou fazer o mesmo lance, né? Só que agora olhando para o y, né? Ym é igual. Quanto é meu y lá, né? No A, professor, é 2, né? Então, 2 mais... No B, o yb é 8 dividido por 2. Pronto. 2 mais 8, 10. 10 dividido por 2. 10 dividido por 2, 5. Ah, então meu ym é igual a 5. Logo, o que é que eu vou ter, né? Vou ter um ponto médio, vou apresentar por M, né? Em que eu tenho 6 e 5. Pronto. Então, o ponto médio do segmento AB é o ponto M, 6 e 5, né? Tranquilo, pessoal. É só atentar-se, né? Se tiver sinal aí que a gente fica um pouco mais preocupado, mas nesse caso aqui, como é todos positivos, né? Todos os pontos estão no primeiro quadrante, soma e divide por 2. É tranquilo. E aí o que foi que eu fiz? Eu vou trazer novamente essa mesma situação e você vai ver ele todo organizadinho, ó, como foi que a gente fez aqui, ele bem bonitinho, né? Você vê aqui, ó, o xm, o 3 e o 9, ó, 3 mais 9, que é esse 3 e esse 9, ó. Viu? 3 mais 9. Professor, e aí depois, bora aqui o outro, né? O do y, ó. O do y é o 2, tá aqui o 2, ó, do y, e tá o 8 do y, ó. 2 mais 8, 10, 10 dividido por 2, 5. Beleza. Logo, meu ponto médio M, ó, 6 e 5. O mesmo resultado que eu encontrei lá na página anterior. Viu, pessoal? Não tem nada, é tudo tranquilo, bem simples a gente fazer, né? É bem tranquilo essa parte aqui, né? Bora fazer mais outro exemplo pra gente, né? Ó, vou fazer aqui com você, ó. Os pontos A e B são as extremidades de um diâmetro de uma circunferência. Aí você vai dizer, professor, você não está falando de circunferência, não, professor. Você está dando aula de geometria analítica no ponto, no plano cartesiano, professor. Que negócio é esse? Que doideira é essa? Pessoal, falou de ponto, não importa como você está falando de plano cartesiano. E aí, tudo lá no plano cartesiano pode ser representado. Você esqueceu que quando a gente começou a aula, eu falei que eu posso ter um triângulo, posso ter um quadrilátero, né, com os pontos A, B, C e D. Ora, se eu posso ter uma figura plana com linhas retas, eu posso ter aí, né, minha circunferência, não tem problema nenhum. Eita, professor, agora você confundiu. Confundi não, pessoal. Ele tem um ponto A na circunferência, tem um ponto B também na circunferência. E aí ele diz que são as extremidades de um diâmetro. Professor, o que é o diâmetro? É uma linha que atravessa a circunferência. E lá no meio dela, no centro, né? No centro dela, eu tenho aí o centro da circunferência. Pronto. No meio dela tem o centro da circunferência. Vocês entenderam que quando a gente calcula o ponto médio é o centro de um segmento? Então eu posso ter o centro de um segmento, de uma circunferência, eu posso ter o centro de um quadrilátero, eu posso ter o centro de um triângulo, eu posso ter o centro de um pentágono. Basta que a figura me dê as medidas corretas, né? Medidas regulares, eu posso encontrar. Sim, professor. E aí, como é que a gente faz? Muda? Não muda. Para mim achar o centro da circunferência, o centro da circunferência é o ponto médio. Então, eu vou colocar aqui para você, né? Centro da circunferência é o ponto médio, né? É M, que é meu ponto médio. Pronto. Se é meu ponto médio, eu sei quais são os valores que vão lá para xm e sei quais são os valores para ym. Bora lá. Lá no x, né? XA, eu sou 3 e 5.
3 mais 5 divide por 2. 3 mais 5 é 8. 8 divide por 2. 8 dividido por 2, 4. Ah, então meu xm é 4. Beleza. No y, ym, eu sou o ym aqui tem menos 1 e 5. Lembra lá que eu falei que é sempre bom você saber direitinho qual é que é melhor para você escrever? Eu escreveria como, né? Eu que já tenho uma noção. E aí fica a dica para você. Ah, eu vou fazer primeiro 5. Fiz primeiro 5, não tem menos 1? O menos 1 vai ser repetido. Professor, e cadê o mais? Esse mais, ele está dizendo que ele vai ser escrito um na frente do outro. Para não ficar sem sinal, a gente bota o mais. Lembra disso quando a gente está escrevendo a equação? Para não ficar letras misturadas com números, né? Vários termos. Você tem lá 2x, 10, 4y. O que é que a gente faz para separar eles? Usa sinais. Se não está escrito, é positivo. Pronto. Ah, são 5 menos 1, já que já era menos 1, dividido por 2. Lembra que não troca sinal. Troca sinal lá na distância. Esse aqui permanece o mesmo sinal. 5 tira 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Ah, professor, então ym é igual a 2. Logo, o centro da circunferência pode ser o centro C. O ponto M, quem é, hein? É 4 e 2. E mais uma vez, não precisa lá desenhar, fazer ele na circunferência. Mas caso você queira fazer, né, todo bonitinho, desenhado, fica a seu critério. Mas o resultado é esse daí, né? Ponto médio, 4 e 2. Logo, né, se eu fosse fazer aqui com vocês, né, todo bonitinho, veja que dá a mesma coisa que nós fizemos na parte passada, ó. O 3 mais o 5, 8, 8 dividido por 2, 4, xm4. Aqui, ó, viu como eu escrevi 5 menos 1 para ser mais fácil? 4, 4 dividido por 2, 2. Logo, né, o centro da circunferência, eu botei aqui C, né, mas pode ser M, pode ser J, pode ser a letra que você quiser. Aqui na questão ele não disse, ó. Se ele tivesse dito que ele quer o ponto P, centro da circunferência, eu teria que representar por P. Ele quer o ponto M, centro da circunferência, bota o M. Quer o ponto R da circunferência, bota o ponto R. Entenderam? Então aí fica a critério de vocês. O que você precisa lembrar? Que é X com X e Y com Y. Isso aí é o que é importante para você não confundir na hora de fazer o cálculo. Lembra lá que isso aqui parece até o negócio do X, XY lá da genética, né? Quase algumas semelhanças na ideia de o que é X e o que é Y, a organização, né? Semelhançazinha. E vamos para outro exemplo, né, professor? Eu tenho aí agora, né, um exemplo que eu quero calcular o ponto simétrico do ponto A 10, 12 em relação ao ponto M 7, 2. Professor, que negócio é esse? Ponto simétrico. Vamos lá lembrar, né? Professor, o que quer dizer esse negócio simétrico? Simétrico, lembra simetria. Professor, o que é simetria, né? Simetria é igualdade, mas num sentido oposto. Como assim? Quem é o meu simétrico, né? Mas aí, professor, o simétrico, se você falar no oposto, é mais fácil. Qual é o oposto do esquerdo? É o direito. Qual é o oposto do feio? Bonito. Qual é o oposto do alto? Professor, é baixo. E eu posso fazer isso também nos pontos, né? Por quê, né? Quem lembra lá, né? Professor, eu tenho o lado positivo e tenho o lado negativo. Eu tenho valores de primeiro quadrante e tenho segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Isso aí também tem a ver com a simetria, em um certo sentido. E ele falou aqui, ó, que é do ponto A
Então ele me deu aqui, ó, o ponto A, eu escrevi aqui para tornar mais fácil para você. Ele quer o simétrico do ponto A, 10 e 12, ou seja, o oposto dele lá do outro lado, em relação ao ponto M. Por que ele botou em relação ao ponto M? Porque ele está dizendo aqui que o ponto M fica no meio, né? Bem no meio desse oposto. Ele está dizendo o quê? Que a distância do A até o M é igual à distância do M até o B, ou do B até o M, né? Fica a critério de vocês escrever, né? Ele está dizendo que essa distância aqui é a mesma. Lembra que sempre eu falei desse conceito de que o ponto médio dividir a distância ao meio, mas ele não vai querer a distância, ele vai querer os pontos. Então, vamos aqui deixar um pouquinho melhor, né, professor? Tira essas figuras e vamos calcular aqui o ponto médio. Vamos ver se eu entendi. Ele quer um ponto simétrico ao ponto A. Vamos lá. Professor, o ponto simétrico do ponto A é qualquer ponto. Eu vou dizer que é um ponto B, beleza? E aí você lembra que o ponto B tem o que? Um XB e um YB, para ficar mais fácil. Ok. Em relação ao ponto M, o que é esse ponto M? É o meu ponto médio. Entendi. Vamos ver se eu consigo entender, professor. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu já dei o ponto médio para vocês. Esse é o segredo da questão. Ele já me disse quanto era o ponto médio. Como assim? Lembra que a gente sempre fala das questões que quando você tem um caminho, ele tem a volta, né? Tem o inverso, que nem eu falei para vocês das funções, da parte da física, que se você de um lado multiplica, depois você pode dividir. A ideia aqui é a mesma. Então ele já vai me dar o ponto médio. Ele já me disse que o 7 é o meu xm e o 2 é meu ym. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos substituir aqui na função do xm e o ym. E quem não está aqui vai ficar com a letrinha. Vamos ver se eu entendi, né, professor? Então, vamos lá. No lugar de xm, quem é o xm? 7. Então, eu vou ter o 7 no lugar do xm. É igual. O que é que eu voltei aqui, hein? O xa é 10. E o xb? Xb, professor, não sei. Você pode escrever xb ou então pode escrever só o x, que é o valor que você vai encontrar. Então, ficaria como, né? 10 mais x, né? Ou xb, fica a critério seu. 10 mais xb. Eita. Mas você lembra que eu digo que eu posso organizar isso aqui? Então, eu posso botar assim, ó. xb mais 10. Até para ficar mais esteticamente melhor, porque vocês estão acostumados com a letra na frente, né? xb mais 10, tudo isso dividido por 2. Lembre-se, letra não pode somar com número. Vixe, professor, e agora? O que é que a gente faz? A gente vai lembrar das regrinhas, né? Daquelas regras envolvendo a fração, que a gente lembra da regra de 3. Logo, dando continuidade aqui, eu vou ter o quê, né? Eu entendo que aqui embaixo do 7 é como se não existisse nada, né? Mas ele está escondido, ele vale 1, né? No denominador. Então, 1 vezes isso é isso, né? xb mais 10. É igual a quanto? 7 vezes 2, 14. Isso aí eu fiz para tirar o 10, o 2 que estava no denominador aqui embaixo. E aí você sabe que se eu continuar, né? xb vai ser o quê, né? O 14. E o mais 10 vai passar para o outro lado, né? 14 menos 10 vai dar quanto, hein? 4, né? Então, xb, 10 menos 14 menos 10, 4. Pronto. Já achei um valor. Então, o meu simétrico, pelo menos no x, do outro lado, né? É o valor 4, né? Quando eu terminar, eu vou fazer para você entender por que dá esse 4 aí, né? Por que dá certo esse outro valor. Professor, aqui YM vai fazer do mesmo jeito, né?
Quanto é o YM? YM é 2, né? Tá lá no ponto M. 2 é igual. Aí já que eu estou fazendo o Y, então agora é YB, né? YB mais, quem é que está aqui, ó, no ponto A? 12. Mais 12 dividido por 2. Donde, né? Eu vou ter YB mais 12 é igual. 2 vezes 2, fazendo a regra de 3, 4. Logo, YB vai ser quanto? O 4 que já existia vai passar o mais 12 para o outro lado. Menos 12, né? Não pude somar, vou só subtrair. Relembrar aí, né? Subtrai-se e dá o sinal do maior, né? 4 tira 12, 8, menos 8. Então, YB menos 8, ok? Então, meu ponto simétrico, né? O meu ponto B, que é simétrico, né? B, que é simétrico em 4 e menos 8. Pronto. E aí, professor, vê se por que dá certo isso, né? Vamos só substituir, né? Eu não achei aqui o 4. Se eu tivesse colocado aqui no lugar de xb o 4, 4 mais 10, 14. 14 dividido por 2, 7. Que foi o 7 que nós achamos. Esse menos 8 aqui, né? Menos 8 mais 12, 12 menos 8, 4. 4 dividido por 2, 2. Que foi o 2 que já tinha lá no ponto médio. Beleza? Pegando um exemplo, né? Ele já todo bonitinho, organizadinho, ó. Como foi que eu fiz aqui para você, ó. Colocando no lugar, sem a escritazinha feia do professor, né? O que é que eu tenho aqui, ó? Olha lá o 7 que está lá no ponto médio, 7. Olha o 7 aqui, ó. No ponto X, o 10. Olha o 10, né? E esse X aqui é o X que estava faltando. Foi o que eu fiz, repeti o X mais 10. 2 vezes 2, 2 vezes 7, 14. Depois eu fiz o que? Subtrair 14 menos 10, 4. O mesmo vai valer aí para o y, né? Olha o y aqui, ó. O y no ponto médio, professor, é 2. Tá aqui o 2 aqui, ó. Lá no y do A, 12. Tá aqui o y do A, 12. Tava faltando o y. Y mais 12. 2 vezes 2, né? Que foi o que tá aqui, multiplicou, ó. 2 vezes 2, né? Foi o produto. 4. E aí 4 menos 12, menos 8. Então, realmente, a gente fez certo, viu? Ok? Logo, né, o ponto simétrico é o B, 4 e menos 8. Ó, do jeitinho que o professor escreveu lá, considerando o ponto B. Vamos aqui para a próxima. Aí vem aí o nosso conceito, né? Aqui eu deixei o conceito da ideia de mediana, mas o que me interessa é a gente falar do baricentro. Professor, o que é essa tal de mediana, né? É um segmento de reta que parte de um dos vértices desse triângulo e vai dividir ao lado oposto ao meio. Professor, o que é dividir ao lado oposto ao meio? Vai lá para o outro lado no ponto médio. Por isso que a gente usou o conceito de ponto médio. Por exemplo, aqui eu tenho na linha vermelha, né, um segmento que sai do A até o M1. Esse M1 é o ponto médio 1. O mesmo vai valer para os outros, né? Ponto médio 2, ponto médio 3. Né? E você vê que o que é que acontece, né? Se você no triângulo encontrar ou fizer todos os segmentos em linha dos pontos médios, você vai encontrar, né, um ponto central. Que este ponto central está aqui, ó, no G, né? Deixa eu colocar outra cor para você visualizar, que eu acabei mexendo aqui com a cor anterior, né? É esse da ponto G. O que é que esse ponto G é, né? Professor, esse ponto G é o baricentro. É o ponto de encontro das medianas. E o interessante é que se você olhar depois os segmentos, as medidas, né? Tem uma curiosidade aí, né? O segmento
do A até o G, aqui o maior, né, do A até o G, ele é 2/3 do segmento AM, né, do AM que está completo. E o mesmo com relação ao GM. Professor, não entendi o que é que você está dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, que se essa medida ela medisse 3 ao todo, né, do ponto G, que é o ponto de baricentro, para cima valia 2, para baixo vale 1. Se aqui tivesse um valor 6, aqui valia 4 e aqui valia 2, né? É só lembrar que esse valor é 2/3, né? Se aqui fosse 9, aqui seria 6 e 3. Ele divide um número e o número menor em relação ao outro é a metade, ou então o maior é o dobro. Mas isso aqui é outro conceito para outra oportunidade aí. O que me interessa é isso aqui, ó. Professor, como é que a gente calcula o baricentro? Olha, se ele tem a ver com a união dos pontos médios, então vamos fazer um ponto médio. Já que são 3 pontos, então eu faria que o xg é o que? A junção dos 3 pontos dividindo por 3. Né? É como se fosse a média de 3, como a gente faz com as 3 notas. Logo, eu faço isso para o x no baricentro e faço para o y no baricentro, dividindo por 3. Vamos para a prática, né? Olhar aí a nossa questão desafio. Né? Eu quero achar o baricentro desse triângulo. Né? Lembra lá da questão desafio? Né? E aí tinha lá a figurinha, eu tenho a figura e eu não quero fazer, né? Acho que eu deixei o nome questão desafio, mas não é o desafio, é um exemplo. Depois é que eu vou colocar lá com a figura. Então, professor, é só fazer, acho que é, né? Professor, então é só fazer o x, g e o YG? Isso mesmo, pronto. O que é que nós vamos fazer? Ó? Somar cada um dos x, ó. 1 menos 1 mais 3. Lembra que é só colocar os pontos e dividir por 3. Pronto. 1 menos 1, 0. Sobra 3, professor. 3 dividido por 3, 1. Então, meu xg, ou x do baricentro, vale 1. E meu YG faz a mesma coisa, né? O y, 5, mais 1, mais 1 de novo. Divide por 3. 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. Dividido por 3. Opa! 7 dividido por 3. Né? 7 dividido por 3. Aí eu pergunto, dá para dividir 7 por 3? Eu sou dá não, dá exato não. Então, YG 7 sobre 3. Né? Você pode escrever 7 sobre 3 ou, né, dependendo do cursor, né, quando tem a ver com uma coisa digitada, a gente coloca assim, ó, 7/3, né? Para ficar mais interessante na hora de escrever. Logo, meu ponto G, né, ponto baricentro, é 1 e 7/3. Caso você queira, né, para não atrapalhar, é bom você botar aí um ponto e vírgula para diferenciar um pouquinho, que ajuda, viu? Pronto, e aí, pessoal, tem esse mesmo modelo que eu fiz com vocês, né, organizando, deixando ele digitado, tá aí, ó, ver, é o mesmo resultado, né? 1 e 7/3, eu deixei aqui, foi 5/3, ó, mas é 7/3, viu? Não é 5. E só isso, né? Fique atento lá às aulas, né? Reveja de novo isso aqui se você precisar. Anote os exemplos, reveja cada questão de novo, né? Refaça aí caso seja preciso refazer. Pense como foi que foi encontrado cada resultado. E
Dê uma olhadinha no canal, né? Dê uma olhadinha nesse vídeo novamente se você precisar. Se inscreva aí no canal, dê o seu ok, deixe seu comentário, né? No mais, até a próxima, né? Muitíssimo obrigado. Até aqui.